Imagina o que é ser considerada uma das pessoas mais perigosas dos Estados Unidos, pois foi exatamente assim que, em 1919, a Emma Goldman foi descrita pelo FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos. Eu sou a Gabriela, do setor de formação, e vou contar um pouquinho da história dela para vocês. A Emma Goldman nasceu numa cidade que hoje fica na Lituânia, mas na época em que ela nasceu, lá em 1869, era parte do Império Russo. A Emma era uma criança muito inteligente, contestadora e, acima de tudo, ela amava estudar. Mas aos 13 anos, ela foi proibida de continuar seus estudos. Seu pai, que era um homem muito violento, dizia que uma mulher não tinha que ter estudos, bastava saber cozinhar e trazer filhos ao mundo. Por isso, aos 13 anos, em vez de ir para a escola, ela foi para a fábrica, onde trabalhou como costureira. E foi assim, ainda adolescente, que ela sentiu a opressão por ser mulher, quando foi impedida de estudar, e a opressão de classe, porque, como operária, ela entendeu logo cedo que ser trabalhadora era não ter direitos garantidos. Quando a Emma fez 15 anos, em 1884, o pai dela queria arranjar um casamento para ela. Ela se rebelou e mudou com a irmã para os Estados Unidos. Chegando lá, a Emma se viu nas mesmas condições da terra que ela tinha deixado. Em meio a muita pobreza, a Emma tinha que trabalhar em fábricas onde os turnos de trabalho podiam ser de 14 horas por dia, sem folga, sem direitos e sem salário mínimo. E foi nesse meio que a Emma se formou politicamente. Quem aqui ouviu o podcast do dia 1º de maio deve se lembrar da história dos 8 líderes sindicais que foram presos em 1886, injustamente, quando uma bomba explodiu na Praça Haymarket. Alguns desses líderes eram anarquistas e a Emma, que na época tinha 17 anos, ficou muito abalada por esse acontecimento, pela injustiça desses julgamentos, e foi muito influenciada pelos ideais desses líderes anarquistas. Hoje em dia, quando a gente escuta a palavra anarquismo, pouco sabemos sobre a origem desse termo. Nem parece um termo político, né? Mas o anarquismo, nas palavras da própria Emma, era uma filosofia social que lutava pela emancipação econômica, social, política e espiritual dos seres humanos. Militante, escritora, Emma foi sempre uma grande defensora de seus ideais e por isso foi presa e perseguida durante boa parte de sua vida. A Emma falava com tanta convicção sobre a união e a luta dos trabalhadores, sobre a liberdade das mulheres, que ela logo se tornou uma grande referência. Sempre que ela ia fazer algum discurso, multidões se formavam em torno dela. Com seus discursos, ela conseguia despertar a consciência dos trabalhadores sobre a necessidade da luta e era capaz de difundir entre eles a esperança por dias melhores. E justamente por isso, em 1919, o FBI decretou que ela e seu companheiro Berkman eram os 2 anarquistas mais perigosos dos Estados Unidos. Os 2 foram expulsos e a Emma foi obrigada a morar em vários outros países durante a vida dela. Mas ela nunca deixou de lutar pelo direito dos trabalhadores, pela liberdade, por igualdade para as mulheres. Numa época em que mesmo os grupos de esquerda não falavam tanto sobre os direitos de gays e lésbicas, a Emma já os defendia. E ela era uma grande crítica do capitalismo, porque, como ela mesma escreveu, o capitalismo era movido por seu próprio apetite insaciável por mais riqueza, porque riqueza significa poder, o poder de dominar, de esmagar, de explorar, o poder de escravizar, de ultrajar, de degradar. Contra isso, a Emma lutou. Ela lutou por uma nova ordem que, nas palavras dela, fosse capaz de garantir que todos os seres humanos tivessem livre acesso à terra e a plena satisfação das necessidades da vida. A Emma morreu em 14 de maio de 1940, mas sua vida será sempre um símbolo para a luta das mulheres e para a luta dos trabalhadores por um mundo de justiça, liberdade e igualdade. MTST, a luta é para valer. Ha de ser obra de la juventud, romper la cadena de la esclavitud.